Começamos. Vai. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Hoje realizamos mais um encontro de Ciência e Negócios do PMP-GIL, do ano de 2023. Dessa vez contamos com a presença do senhor Ari Carlos Prade, e o tema de hoje será Marketing Internacional no Mercado de Voo Livre. Tá? Eu trouxe uma colinha, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, fazer uma contextualização, porque o Ari ele é proprietário da Sol Paragliders. A Sol Paragliders, que é o resultado de mais de 40 anos de envolvimento do Ari com o esporte, pô, ruim, né? 40 anos, né, Ari? Então, livre, né? Quando começa com 2 anos, aí acontece assim, né? Já tem 42 e já tem 40 de experiência. Desde 1979, ele está envolvido com atividades de voo livre, né, era entusiasta de asa delta, né, ele tem toda uma história. E depois disso, né, esse hobby se transformou numa história de empreendedorismo. Né, e há 30 e poucos anos, aí, em 1991, transformou-se nessa empresa, né, na Sol Paragliders, que inicialmente era denominada Fungliders, depois veio ter o nome de Sol Paragliders. Né. Líder nas Américas e uma das líderes mundiais na produção de parapentes e equipamentos de voo livre. A Sol Paragliders tem distribuidores em 68 países e tem seus produtos sendo usados em todos os países do mundo onde se pratica o parapente. Ou então paraglider, né? como se denomina em inglês. Tá? Então, Ari, bem-vindo, né, à nossa universidade, que é a Univale, ao PMP-GIL, que é o mestrado profissional em administração, gestão, internacionalização e logística. A gente está muito feliz, né, de sempre ter gente aqui contribuindo com esses assuntos, né, que estão ligados a essas questões. Então, eu separei aqui algumas perguntinhas para a gente fazer um bate-bola. Queria ver se podia falar para a gente um pouco sobre como é que era o Ari profissional e também entusiasta de voo livre antes de resolver ser empreendedor do voo livre. Contar aquela história lá no começo, né, que aconteceu. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu sempre digo, quando a gente vai falar sobre o que a gente fez, o que a gente faz, o que a gente pensa que é, e como os outros nos veem, né? Porque a gente pensa que é um jeito, né? Mas é assim que os outros nos veem, né? Então, eu acho que isso é sempre... E é um momento de reflexão, né? A gente conta a história, a gente vê erros, acertos e o porquê, né? Então, como é que começa a história? Lá em 79, eles fizeram uma estrada lá em Jaraguá do Sul, né, para uma montanha, e instalaram as antenas e repetidores de televisão lá. Quando fizeram aquilo, veio um senhor chamado Seu Cal Esch, que ele já tinha mais de 50 anos, ele tinha a idade do meu pai. Foi uma pessoa que começou a voar já com quase 50 anos, né? Imagina, o livro no Brasil começou em 74, 75. Isso era em 79, né? Seu Cal, ele viu uma revista americana, American Science, viu na capa lá uma asa delta Rogalo, e ele olhou aquilo. Ele tinha uma oficina elétrica e construiu a asa dele. Quando ele chegou em Jaraguá, que ele começou a voar lá, quem se interessou na coisa foi meu pai, né? Porque ele tinha a mesma idade. Em 79 ele tinha 15 anos, né? 14, 15 anos. Ele não estava pensando em outras coisas, né? Estava pensando em sair, né? Chegar aos 18 anos para fazer carteira, né? Outras coisas. Aí meu pai, que também, porque meu pai sempre foi um sonhador do voo. Né? Meu pai, em algum momento da vida dele, ele foi lá para Curitiba para ver o aeroporto, o avião decolando e pousando, né? Não que ele pudesse. Né? Meu pai, ele nasceu em 1921. Estudou até o 3º ano primário, pegou febre amarela, ficou 2 anos em cama, e quando ele se recuperou, aí no dia, né, ele foi se recuperando e tal, daí no dia que disseram para ele, você tá legal, né? Daí a pessoa que ia voltar para a escola, né? Não, ele levantou de manhã e foi para a roça trabalhar, nunca mais voltou para a escola, né? A escola tudo foi ali. Mas ele se interessou, né? Por quê? Lá em 1930, mais ou menos, 29, ele viu o Hindenburg passando em Jaraguá. E isso é uma coisa que marcou a infância dele, com 9, 10 anos, né? O Hindenburg já era um projeto do Hitler, né, de tornar a Alemanha vencida. Já voava na América Latina, fazia uma rota para a Argentina.
Então ali começou toda a história, né? Ele interessado, eu ali acompanhando, né? Mas depois chegou em 1981, o que aconteceu? O Brasil ficou campeão mundial de asa delta, o PP. E aí isso virou muita mídia, né? Quem era o PP? Pô, era um cara carioca, vida saudável, já tinha um restaurante de comida japonesa, né? Ele já, né? Olha a cabeça do cara. Então, aí já virou assim, sonho de consumo, né? Todo mundo quer ser isso, né? Depois do mesmo ano, aí, o ano seguinte, saiu O Menino do Rio, né? É um filme clássico, né? Que rodou no cinema e tal. Não tinha ainda Netflix, mas ele tá lá no YouTube, tá em todo lugar, né? Pô, daí que foi o sonho mesmo, né? Pô, só voar, surfar, viver na praia, né? Aí eu sempre dizia, nós somos os playboys do interior, né? Da colônia, né? Mas sonhando, né? Olhava aquilo ali, era um sonho de vida. E aí, mais em 1982, algumas pessoas, né? Eu estudei na escola técnica Tupi, e aí o professor meu começou a voar. Daí o voo livre, né? Daí começou mais a se organizar, começou a crescer, né? Foi ensinado aqui, Itajaí, foi um celeiro de voadores, Florianópolis, pessoal de Rio do Sul, né? Começou o Joinville também, né? Começou a criar grupos, o pessoal aprendendo voar de asa. E eu entrei no mundo da asa pelo fato dos amigos, né? Que entravam, né? Porque ainda era assim, bonito de ver, olha no cinema, né? Mas na realidade é outra coisa, né? Então, ele é um esporte ainda que você pratica porque você conhece alguém que faz. Esse é teu... Você precisa de um avalista, né? Alguém que diz, pô, ele faz, né? Lembro bem que um dia eu liguei para um amigo, né? Ele disse, pô, tô pensando em voar. Daí ele perguntou, você sabe dirigir? Sei. Sabe andar de bicicleta? Sabe. Então, sabe, pode voar, né? Você sabe essas duas coisas, né? Já tem uma habilidade aí, né, de fazer isso. Então, essa foi a entrada no mundo do voo livre. Aí comecei a voar de asa delta, caralho. Não tinha escola, já era uma autodidata, né? Então, bati bastante na cabeça do mundo, né? Em outras palavras, fiquei pendurado em muita árvore antes de entrar em voo, né? Aí o pessoal, mas aonde? Eu falei, não, qualquer lugar que sai para decolar uma asa delta, lá também fiquei pendurado. Vamos fazer já o mapa, né? O mapa aí tá no Google aí, né? Onde pendurou, agora vai estar cheio de bandeirinha. Então, esse é o lado. O parapente foi inventado em 86, né? Quando o parapente chegou, o parapente ele nasceu do quê, né? Do trek, né? Da caminhada na montanha dos europeus. Para que eles tinham parapente? Bem, eu vou para a montanha no verão, né? Inverno tem esqui, tem outras atividades, né? Eu vou no verão caminhar na montanha, né? Então, eu pego aquelas trilhas, já eram bem organizadas lá, vou caminhando, caminha 2 horas, 3 horas, depois tem que voltar aqui lá. Então, daí a ideia era o quê? Eu caminho 4 horas, uma trilha totalmente nova, né? Não repito a trilha, quer dizer, não faço a volta. Quando chega em determinado momento lá, eu pego e decolo e pouso. Então, essa era a volta. Né? E também, já naquela época, em 87, 88, o pessoal subiu o Everest, né? E decolava do Everest. Primeiro caso, subiu de helicóptero e voou. Até hoje, como é que acontece quando você decola de parapente do Everest? Né? Se você decola de parapente do Everest, em 45 minutos você está no campo base 1. Se você tem que descer a pé, você leva 3 dias. Para ver a ideia. Então, o conceito era muito forte isso, né? Que é caminhar e voar. Que é o conceito que voltou agora. Mas quando eu vi aquele negócio do parapente, eu falei, pô, não, asa delta, já voa, fica 2 horas, 3 horas voando. Já naquela época já tinha recorde de 200 quilômetros, né? Então já era toda uma vibe diferente. E a gente olhava aquilo lá e disse, não, isso aqui é um Orenburg, né? Então, quem consegue ir em casa, vai com esse negócio aí mesmo, né? Então já tinha assim, era preconceito, né? Não vamos negar. E aí o que acontece, né? Daí naquela época, depois da escola técnica, eu tinha feito ciência da computação no Blumenau e estava estudando já administração, no processo case. Por que naquela época era bem comum, né? Você fazia computação para quê? Computação para trabalhar numa empresa, né? Para fazer sistema administrativo. Esse era a vibe, né? Esse era o negócio, né? De computação. Estava bombando. Só que depois você ia para a empresa, você tinha que entender como é que funciona a empresa para digitalizar ela, para colocar ela no computador, aí, nos processos. Né? Aí comecei a fazer administração. Nesse tempo tive a oportunidade de ser convidado para uma universidade na Alemanha
como aluno 20. Aí eu pensei, não, vamos juntar as coisas, né? Vou para lá, vou fazer um semestre lá, e depois vou comprar uma Kombi e vou rodar a Europa lá, né? Vou ficar morando na Kombi lá, voando, porque daí eu tinha os amigos lá. Mas quando cheguei lá, o negócio do parapente tinha bombado. O parapente nasceu em 86 e assim, ó, tomou, né? Assim, a velocidade, né? Que nem o telefone celular, né? Inventou, aí quando popularizou já tomou, né? Assim, foi muito rápido. Daí eu fui ia voar de asa, porque é uma asa e 10 parapentes já. Aí eu pensei, pô, mas lá é Jaraguá do Sul, em 88, nesse negócio de aviação, essas coisas, já tinha pensado em fabricar asa. O Brasil era um celeiro de fabricação de asa do mundo, tinha 7 fábricas, né? Tinha os pilotos campeões do mundo, era uma referência. Ainda é, ainda muito forte, mas não na produção, né? Na produção hoje chegou bastante. Aí eu peguei e falei, não, peraí, o Jaraguá tem indústria têxtil, o Collor disse que o mercado agora está aberto, né? Quer dizer, liga, passa um fax aí e já importa matéria-prima, tudo certo, né? Falei, não, o meu plano de negócio é produzir parapente 3 semanas por mês e depois tirar uma semaninha para voar por aí, né? Então esse era o negócio, né? E a ideia está lá, tem um caderninho anotado, né? Daí, assim, 3 parapentes por mês, $500 cada um que vou ganhar. Fazer, o chefe de informática ganhava $800 naquela época, né? Só para ter uma ideia, né? E eu, vendendo 3 parapentes, eu ia ganhar 1.500. Né? Pô, é dinheiro, acaba mais, né? Solteiro, sem filho, plano de saúde nem existia, né? Morava com os pais, eu falei, não, isso aí vai ser um milionário da felicidade, né? Dinheiro e tempo para voar. Mas o negócio não foi assim, né? Porque tu entra numa imersão. E aí também daí vem a transformação. Né? O que você quer fazer? Você vai tocar o negócio, vai ficar na vibe aí de tudo. Né? E aí o mundo real né, ensinou o seguinte, ó. E aí foi interessante que alguns amigos, né, alguns interessados que começaram a voar naquela época, eu sempre dizia, ó, assim, uma das coisas vai fazer mal feito, ou parapente ou rock. Os Fran lá, né? O Roberto Fran, né? Eles, ó, porque ele já vinha da aviação como hobby, né? E ele já tinha tentado ganhar dinheiro com a aviação, né? Tinha oficina, compra e revenda, eles não. A hora que tu entra nesse negócio, não existe. Você comprou empresário, tal. E você, no final de semana, você é hobby, no final de semana, no outro horário, as pessoas vão te lembrar que você é empresário. Chega no lugar, né? Eles estão no lazer deles, mas eles não fazem atividade de compra, parar para pensar durante o horário comercial. Né? Eles vão fazer isso fora do horário. Então, assim nasceu o negócio. Né? E aí foi que o imersão. Mas o que aconteceu? Daí comecei a voar de parapente, o parapente foi evoluindo. E aí no ano seguinte, em 91, começou a sol. E no ano seguinte eu já parei de voar de asa. Daí eu fui de cabeça. Essa era justamente a segunda questão, né? Que era como é que foi essa decisão de empreender. Então, né? E aí lá em 91 então, surge a Sol Paraguaias no mercado que não existia no Brasil. Né? E o mundo também era um mercado. E aí assim, você teve que inventar um mercado novo. Né? Aí engraçado que esse pensar em mercado novo, tudo a gente sempre fala da Red Bull, né? Que a Red Bull, como eu tinha muita proximidade ali com a Áustria, né? Com Maastricht, né? Porque a Red Bull entrou nessa vibe de você dar asas e tudo com parapente, né? Então, Hannes Hack, ele que pegou aquilo, porque a Red Bull na Europa nasceu como o quê? Como remite, né? Era a bebida de caminhoneiro ficar acordado. Né? Essa foi a pegada, isso aqui é energética, né? Para no posto, toma um Red Bull aí para ficar acordado e dirigir o caminhão, né? Não é álcool, né? E aí entrou lá. E ele tinha trazido já a ideia, né? A Red Bull já era uma bebida lá da Tailândia, daquela região lá, porque ele era mochileiro, né? Mas era um cara estudado, tinha uma visão de marketing. Né? E aí o Dennis Rasco botou. Mas daí o que você fala, né? Daí você inventou o mercado. Aí eu cheguei aqui e tal, já tinha. Eu não fui o primeiro consultor de parapente no Brasil, né? Eu fui o que fez diferente. Quando cheguei aqui, aí
falei, cheguei aqui no Brasil, daí tinha um amigo em São Paulo que voava de asa delta, daí eu falei, ó, é o seguinte, estou chegando no Brasil, liguei para ele, telefone, né? E já queria ficar em São Paulo. Por quê? Porque eu quero ver onde é que compra material, como é que faz isso, onde é que compra máquina de costura, estou voltando e já vá com o negócio na cabeça. Eu já tinha pego um projeto lá, né? E aí, primeiro ponto, né? Trazer um projeto que fosse considerado o mais seguro que tinha no momento. Né? Que era era um projeto de alguém que todo mundo foi fazendo uma maquiagem em volta, né? Daí ela botou mais uma maquininha, outro negócio, mas o projeto original era do primeiro parapente, né? Que era o Randonese, né? Que era o Cowboy Mata. Aí todo mundo foi fazendo uma perfumaria, né? Daí do seu lado, né? E aí esse é o mulher, não, esse aqui tem mais seguro, e esse mercado é novo, né? Tem que botar lá. Ao mesmo tempo, eu escrevi um livro. Né? Quando eu estava aprendendo lá na Alemanha, né? Comecei a aprender a fazer de coisas. Falei, não, tem que ler o livro aqui, tá? Peguei 2 livros, né? E fui traduzindo, construindo, né? Fui fazer assim, dizer assim, Ari, tu construiu o teu conhecimento? Não, eu fui conhecendo e fui traduzindo, fazendo em português. Aí cheguei no Brasil, aí também, esse meu amigo levou lá na Eletropaulo, né? Eletropaulo tinha os fundos lá para livro, eu disse, não, a gente abraça aí a editora, 500 números, né? E aí eles fizeram também. Então, você tinha que tornar a ideia do conhecimento, você tinha que ampliar a história da escola, você tinha que traduzir lá, né? O nome do livro é Parapente, o caminho mais fácil para voar. E aí tinha ainda outro problema que esse livro tem hoje, né? As expressões que usava lá eram do dicionário, né? Eu olhava lá, como é que chama cordelete, né? Como é que chama a linha, né? Não é linha tradicional, é cordelete, né? Então, assim, foi botando lá os nomes, né? Foi pegando as coisas do paraquedas, então hoje vai ver, né? Os vocabulários que estão lá não são exatamente. Mas eu pensei que o negócio já estava engatado, já tinha tido em 88, 89, 89, já, o parapente chegou no Brasil em 88. Tem algumas pessoas que se consideram o primeiro, mas quando a gente vai ver, é o seguinte, Jaraguá do Sul já teve um cara de 88, né? Jaraguá do Sul, Joinville, né? Um dos sócios da Upamia, o Werner, né? Ele morava na Alemanha e já começou a voar em 87, 88, né? Aí o pessoal do Rio de Janeiro, aí chegou um francês, aí tinha um menino da Califórnia. Então o Brasil é tão grande, né? Que o esporte chegou de várias pontas. Mas quem assumiu essa história do Jerônimo, que é o suíço que mora lá, a Esporte Clube. Então eu pensei em tudo, né? Onde eu vou arrumar o produto, como é que eu vou difundir o esporte, vou ter um livro aí para ajudar. E o importante daí dessa história qual é o aprendizado da ASA? Né? A ASA também é decadência. Por que estava em decadência? Porque as escolas de voo de asa, quer dizer, as fábricas de asa, elas começaram o quê? A vender direto. Elas não se preocuparam mais com as escolas. Daí todo mundo ganhava 5% de desconto. Né? Da escola você ganha 5% de comissão. E aí qualquer um que ligava lá na fábrica também ganhava 5% de desconto. Aí então quem matou? Né? Porque, cara, quem dá aula tem que pensar na sustentabilidade do negócio, né? O cara não está dando aula lá, né? Da aula de asa é uma responsabilidade. A aula do parapente é uma responsabilidade. Tu vai botar o cara voar, vai botar tudo. Então esse mercado aí, um monte de gente desistiu. O mercado que estava aquecido, porque eles não, peraí, só com o valor do curso, da sustentação, né? Eu preciso. E aí eu voltei, né? Quando eu voltei, eu já vi o modelo alemão. Como é que era o modelo alemão? Parapente se vende através da escola. Por quê? Porque a escola é teu assistente técnico. A escola vai dizer se o produto que está comprando está certo. Né? Se é para iniciante, se é para competição, se é para aluno, que o comprador, né? E a escola vai ter sustentabilidade, quer dizer, ela vai ter uma receita, né? Para manter o negócio. Né? Ninguém fica rico com isso, né? Até porque a escola acaba sendo o quê? Alguém que gosta de voar, que sonha em voar e acha que abre uma escola só vai voar. Né? Pelo contrário, né? Ele vai ficar por cima, né? Porque quando o aluno dele, depois de 10 anos, sofre um acidente, ninguém pergunta o que, como, onde, né? Pergunta dizer, pô, foi aluno do João lá, né? Então, esse é o lado. Então, acho que esse foi o início, né? E aí, as escolas, para os fabricantes aqui, qual era a ideia Brasil, né? Década de 80, 70, copiar. Essa foi a diferença da Sol. Eu falei, não,
A gente vai trazer um projeto, vai começar, né, para dar o start. Né? Era uma cópia também, mas uma cópia sob autorização, porque já era um produto commodity, né? Mas um ano depois a gente já tinha uma joint venture, né? Porque a gente já queria o quê? Passar para o mercado um produto atualizado. Então, isso aí foi um diferencial. E aí os outros que começaram copiando ou criando do nada, né? E assim, tinha gente muito boa, né? Tinha uma empresa chamada Aerobat, que era o Sambate. O Sambate foi o primeiro aluno da primeira turma do ITA, né? O Hélio, que era o sócio, era aluno formando do ITA. Aí o Campanella, aluno do ITA. E o Daniel Schmidt, da Escola de Design, era um alemão, né, que tinha passado pelas escolas de design mais bambambam aí do Brasil. Então, tinha o time que tinha ali, era fera, né? Só que o pensamento do produto, né? Aí era o quê? Né? Copia o que tem, não transfere tecnologia, usa o material que tem no mercado. A gente fez alguns parapentes com a matéria-prima nacional. Quando depois de 6 meses a gente chegou, não, isso aqui não vamos lugar, porque, pô, uma coisa é o computador, né? Você já tem uma referência, o que é bom, né? Que câmera, memória tem, aí tu copia, daí sai em Frankenstein, né? Então isso aí, eu né, principalmente isso aí, não sei onde foi a inspiração, disse, não, tem que fazer diferente, isso aí foi essencial, então essa ponte também a gente já criou. Mas o mercado tinha sempre atividades em 91 no Brasil, né? Todo mundo vendia parapente e o mercado. Aí também, né? Qual era o preço de referência no mercado? $3.800, né? Qual o preço que nós entramos no mercado? 1.650, 1.680, né? Então, lá em 91, né? Fez um diferencial, porque daí a gente pensou na expansão lateral, a gente não ia ficar na ponta do pirâmide, né? Na ponta do pirâmide já estava ocupado aí, porque pensei que o importado é melhor. Isso ainda tem um resquício até hoje. Então, acho que esse foi o início e bem importante esse pensamento, né? Aí aquela história, né? Pô, é básico, né? A história do Oceano Azul, né? Daí por quê? Né? Tava todo mundo lá no vermelho, né? Com a mesma idade. Uns copiando, né? Que eram 3 fábricas, né? Outros trazendo produto importado, né? Porta-banco, né? Trazendo a bala, tudo quanto é jeito, né? E o que estava, qual era o Oceano Azul? A oportunidade era ter bastante cliente, bastante escola, bastante distribuidor, e aí muitos lugares para voar. Então isso aí foi um grande diferencial de sobrevivência. E aí assim, então, pode falar um pouquinho como é que foram essas experiências, 2 coisas, né? Essas experiências com as joint ventures, né? Com a Fono, depois com a Nova, depois com a Charlie, de repente, né? E depois também como é que foi esse programa de incentivo e desenvolvimento com as escolas, com os campeonatos, os apoios e também com os times competitivos. Então, assim, né, primeiro passo, né, foi o seguinte, a gente fez esse parapente, a gente levou 8 meses para vender o primeiro parapente. Daí, outra estratégia, né? Quem vai comprar o parapente número 1, né? Alguém vai comprar ele? Daí, sabe? Falei, não, peraí, então vamos botar o número de série, vamos começar no série. Começamos no número 11, né? Daí, número 11. Aí, quando é que é o lançamento? Campeonato Brasileiro lá do Rio Grande do Sul, Sapiranga, né? Região lá. Aí, lá vai eu com meu irmão, né, Fernando, né? E daí a gente já tinha começado na escola, na aula, um pouquinho, né? Esse projeto, né? Aí, vamos lá, vamos apresentar para a sociedade, né? Para o mercado. A gente era totalmente desconhecido, né? Isso aí alguém dizia que tinha uma fábrica, mas ninguém tinha visto, né? Estava lá nem mundo virtual não tinha, né? Estava na rádio peão, boca a boca, né? Não tinha nem reportagem. O primeiro case, sim, porque ele foi o meu... Aí o que eu aproveitei? Voltei para a faculdade e aí foi o meu TCC, né? O trabalho de conclusão do curso era a fábrica de parapente, né? E aí a própria FURB tinha o jornalzinho lá, né? Aí fizeram a primeira matéria, aí apresentamos porte, como é que eu faço. E nesse momento de fazer o TCC, de administração,
Daí vem um monte de questão, né? Como é que tu vai vender, para quem tu vai vender, como... Aí vem o aprendizado, né? Quando você dá a cara para bater, né? Vai para o mercado, né? Abriu a porta do restaurante, né? Quem vai validar, né? Daí, se você vai ver o TCC que vai abrir o restaurante, vai vir um monte de questionamentos, né? Isso vai mitigando o quê? Os riscos, né? Você tem que entender, né? Quando tem um cara chato lá na banca ou qualquer coisa assim, né? Que ele diz, pô, e alguém gosta de comer, sei lá, só pescoço de galinha, né? Já pensou quantas pessoas comem? Como é que vai fazer, né? Daí eu digo, não, é uma delicatessen, né? E eu vou botar, sei lá, bufa, não sei o que, alguma coisa lá, né? Vou fazer um restaurante plus, né? O negócio. Por quê? Porque o pessoal já come foie gras, né? Que é fígado de ganso. Por que não vai comer o pescoço de galinha, né? Você tem que ter resposta, mas não pode ter uma resposta assim, vaga, né? Então, eu falei, peraí, foie gras, uma história de 500 anos, né? O pescoço de galinha não tem essa história. Então, você vai criar esse mercado plus, né? Então, foi muito legal fazer o TCC, porque ele botou deu essa alinhada. Aí a gente foi na Páscoa de 92, lá com o parapente Fusquinha, né? Saí de Jaraguá, vai lá em Sapiranga, 600 quilômetros, né? Aí chegamos no Natal, né? Acanhado, né? Daí já era campeão brasileiro, a maioria era carioca, né? Os manos lá, tal, e aí, irmão, né? Pode ver, o negócio era assim, elitizado, né? Tanto que eles, os cariocas, e os paulistas, né? A maioria era carioca, né? Porque o voo livre já estava disseminado ali, né? São Conrado, Silvado do Cristo, né? Os primeiros voos, né? De representação. A aeronáutica, né? Pegou um avião Buffalo, né? Ele levou os pilotos tudo para o elite, né? Já tinha campeão brasileiro, porque o primeiro campeonato já tinha saído em 89, em 90, já era o segundo, e esse já era o terceiro campeonato brasileiro. Mas era um negócio assim, né? Meio que quem demorou mais para descer, né? Não tinha nada nem grandes divisões. Ficava o tempo voando e marcava o tempo lá. Aí chegamos lá todo acanhado e tal, daí claro. Claro. Não, parapente. Era o terceiro campeonato brasileiro de parapente, né? Daí eles assim, era sinceramente uma elite, né? E eles vinham também dessa pegada, porque o janeiro, né, já era famoso no mundo, na história do IPP, já tinha tido o campeonato mundial em 91 no Brasil de asa, o Brasil já estava super bem, então parapente todo mundo achando que ia repetir isso. Aí chegamos lá, não sei o que e tal, aí subimos na montanha um dia lá, tal, daí abrimos o parapente, o vento estava muito forte, aí tinha o campeão brasileiro lá, o Rui Mara, né, que era um cara todo educado, polido, assim, né, tal. Daí ele olhou o parapente e tal, daí que tamanho era, não, pequeno, será que estava voado, o vento forte, estava muito forte, não ia ter prova no campeonato. Daí eles vão voar com os parapentes, né. Ele foi perguntando, olhou e tal. Aí, então beleza, vai voar, né. Aí, bom, só é, né, campeão brasileiro, vai voar e tal, isso vai ser o case, né. Ele decolou, o vento estava muito forte, aí ele decolou, a nuvem já sugou ele. Em 3 minutos ele já tinha subido dentro da nuvem, né? Estava um dia fechado, né? Aí chegou o outro carioca, parabéns aí, irmão, acabou de matar o campeão brasileiro, né? Imagina que deu, se enterrar, cavar um buraco e tal, né? E foi 30 minutos, uma tensão, onde é que tá, não sei o que, né? Depois de meia hora, aí ele passa lá. Pessoal, foi um voo lindo, ele é todo assim, educado, polido, né? Estou aqui pousado numa fazendinha linda, daí os agricultores me receberam aqui com pão, com uma manteiga, uma geleia, estou aqui, daí ufa, né? Aí com isso, daí também já tinha um gaúcho lá que quer vender o parapente, né? Já estava de idade, né? Daí, não, tá, 1.680 dólares, excelente, não sei o que tal, esse é o preço. Daí tá legal. Daí, quantos você já fez, né? Eu falei, não sei, acho que uns 10, 11, uns 13, não lembro. Dá uma olhada no série. Pensa num negócio que deu certo, né? Assim,
E dá uma olhada no série dele. Esse é o 11, né? É o 11, é o 11. Depois eu contei pra ele voa até hoje, né? O Giba, né? O Giba do Rio Grande do Sul. Né? Depois o filho dele voava, o irmão dele, o sobrinho dele voava. Né? Então foi bem interessante isso, né? Desse aspecto, né? De como começar, como criar o mercado e tudo. Mas a cabeça já nasceu assim, né? O que é? Sustentabilidade, como falam, né? Sustentabilidade, eu estou dizendo sustentabilidade, longevidade, né? Econômica, né? Dizer que estava pensando em sustentabilidade ecológica é uma utopia, né? Então, sustentabilidade do ponto de vista econômico, que o negócio sobreviva, sustentabilidade, né? Propagação através das escolas, né? Porque era um modelo que eu já tinha visto na Alemanha, na França, na Suíça, na Áustria. E aí você pensa, não, lá era você, né? Como é que eu vou inventar uma maneira diferente, né, do mercado? Né? Até hoje, né, o e-commerce assim, é um negócio ainda fraco nesse negócio. Né? Por quê? 90% do praticante, ele não é um praticante profissional, ele precisa de um auxílio de pessoas. Né? E você sempre você tem uma certa empatia, né? Você tem o instrutor, é o mentor, né? Você, o instrutor sabe como é que eu vou, aonde eu vou, quando eu vou, meu peso, meu nível, ele vai me ajudar a fazer a escolha certa. Né? Então, esse lado assim, esse lado lá é até mais forte aqui, né? Porque às vezes o cara quer se desconectar, né? Porque ele acha que sabe mais do que o instrutor, né? Então, isso tem um pouquinho. Também lá tem isso? Tem. Mas aí, então essas frentes foram muito importantes para alavancar, né? E foi, né? Porque daí no primeiro ano a gente fez 10 parapetes, no segundo ano a gente fez 100, né? No terceiro ano fez 300, né? Então, 3 anos depois a gente já tinha comprado mesmo. 3 anos depois, né, a gente já tinha fabricado 3 vezes o mercado total de 91, né? Então, 93, né? Então, 92, 93, 94, né? Assim foi um crescimento estratosférico, né? Não sabia nem como gerenciar isso, cuidar de tudo. 93 já fizemos, 92 já fizemos a primeira parceria. O que veio a parceria? Outra vertente importante que estava lá, né? O Brasil era o maior vendedor de camiseta do mundo. A Hérica é a maior empresa do mundo. O Brasil tinha um foco, era um grande exportador de manufatura têxtil, confecção, né? E esse ponto estava em Santa Catarina, né? Então, porque a Ásia estava entrando nesse negócio, né? A Ásia lá, em 90, 91, que a China começou a vender, fazer manufatura para o mundo todo. Abriu o mercado tudo. Né? Então, a gente já também veio com essa ideia, né? De ser um exportador, ser um player mundial, né? Tamanho, não sei, mas para ter isso, eu precisava ter uma marca que fosse mundial também como parceira, né? Então, e claro que tinha o quê? Tinha uma lacuna de aprendizado de processo, produção, né? desse lado todo. Né? E aí isso a gente fez através do joint venture. Né? Eles enxergando nós como fornecedores, né? Nós enxergando eles como transferência de tecnologia. Então, daí 92 até 94 a gente fez Capondo, 95 fez Capomet, que era um grande player, né? Em 96 até 98, 99 a gente fez Canovo, que era a maior fábrica do mundo na época. E nesse meio tempo a gente fez com a Charlie também. A Charlie fabricava fabrica até hoje, paraquedas de emergência e as cadeirinhas, as seletes. Né? Então a gente já, né, no aspecto produtivo, a gente já se escalou bem, né? Quer dizer, transferiu bastante tecnologia. Claro que a gente vendeu produtos, exportou para eles, trabalhou, pagou licença, pagou FIIs, né? Os royalties, né? Então esse negócio funcionou bem. Só que o Plano Real, o que o Plano Real fez? Né? O Plano Real tirou muito a competitividade do negócio, porque em 96, um parapente feito na Coreia do Sul, a Coreia do Sul, que hoje é um dos salários mais altos do mundo, né? Em 96, ela, antes da China, ela já era um grande produtor de manufatura. Ela se transformou muito rápido, né? De economia agrícola para economia industrial, para economia de serviço e hoje a economia de tecnologia. Né? Então, nesses 40 anos, vamos dizer, de mercado, né? Que ela entrou, né? Ela começou antes que a China, né? E ela já foi dando saltos, né? E hoje o que é? Ela é uma manufatura, mas
barata, né, de mão de obra desse, não, manufatura de carro, navio, tecnologia, né? Ela é eles têm uma indústria de base tecnológica, né? Então, é transformação tecnológica, isso é bem forte. Inclusive, a aviação e o parapente está debaixo desse chapéu, né? Por quê? Porque eles acreditam, eles não querem fazer avião, eles querem fazer partes e peças de avião, né? Porque eles vamos pensar um sistema de roda de avião, né? De freio, trem de pouso lá, né? Eu faço um negócio muito bom, daí eu forneço para todas as fábricas de avião, né? Se eu fizer um avião, né? Eu vou ter que comprar essas partes, né? Então, hoje, grande parte das peças que a gente vê no Embraer, Boeing e tudo, são feitas na Coreia do Sul. Então, esse lado, assim, né? Eles fizeram essa transferência. Mas aqui, o que aconteceu? Em 96, um parapente vinha fabricado na Coreia chegava por $650. Com o câmbio, na época, era o custo da mão de obra. Aí, o negócio ficou... Daí de 94 até 98, ele ficou estagnado, né? Não saía das 300 velas por ano, lucratividade bem baixo. E aí eu tinha um sócio, né, que já era o terceiro sócio. Primeiro foi o Joey, que é um amigo até hoje, que me recepcionou, que me levou lá em São Paulo, tudo. Ele ficou um ano, ele teve problemas com o fato da China também, né? Eu tinha uma empresa que fazia produtos para aquário. O primeiro produto que veio da China lá em 91 foi aqueles enfeites de aquário, bonequinho, bomba, essas coisas aí, né? Então, a empresa dele teve problema, tinha mais de 200 funcionários, né? Ele teve problema, ele saiu da sociedade. Aí veio um outro sócio, que também era conhecido, da indústria têxtil, né? Os filhos. E aí, tinha vendido a empresa, tinha pensado em investir bastante em empresas pequenas, que é um pensamento de startup. Ele tinha essa cabeça em 92, né? E aí também, ele entrou nesse negócio, mas investiu um monte de coisas diferentes, foram dando errados. Daí, em 96, ele saiu do negócio, né? Por quê? Porque o nosso negócio estava saudável do ponto de vista, que ele estava valendo bastante, né, em dólares, do que ele botou, do que ele botava, e era o menor negócio dele. Ele falou, não, vou pegar esse dinheiro e botar nos outros, né? Nos outros negócios. Então, teve um que apareceu. Mas aí, no final de 98, com essa crise, que o negócio rodava, mas, né, dinheiro que era bom não sobrava. Mas, de novo, né, não tinha filho, morava em casa, né? A empresa estava no prédio, inclusive, do sócio, né? Aí, desse lado todo, o ambiente estava sustentável. Mas daí, esse meu sócio, né, ele disse, não quero mais, isso não vai dar mais, isso não anda mais, não tem mais competitividade, ele saiu. Então, em outubro de 98, ele saiu, a minha esposa estava grávida, inclusive, foi um momento bem tenso, né? Só que eu disse assim, poxa, eu botei 8 anos da minha vida nesse negócio, né? Então, eu ficar pulando de galho em galho, né? Não vai ter que fazer, mas eu acredito. Né? Porém, eu saí, compramos, meu irmão entrou de sócio, tudo, em 99 deu uma máxima desvalorização. Pô, isso aí foi ganhar na loteria, né? Pensa, né? Voltamos a ser competitivos. Aí sim, aí deu um gás, uma motivação. Peraí, agora vamos fazer pesquisa e desenvolvimento. Já sabemos fazer parapente, já sabemos que somos dólar de 1,20 passou para 1,90, né? Depois a gente estabilizou em setembro, aí 50% a mais, né? Aí foi muito interessante. Aí, pô, pé no acelerador, né? Aí trouxemos um suíço que está com a gente até hoje, começamos pesquisa, desenvolvimento, aí que nós estamos. Né, quando a gente tem a fase de 10 anos, né? O que é a fase de 10 anos? É um novo pensamento. Né? Antes, você transfere tecnologia, agora, peraí, sabemos construir tudo, agora nós temos que saber desenvolver, pesquisar, né? O que a gente vai fazer? Né? Claro, a gente tinha dinheiro, tinha capacidade de investimento, tinha custo baixo, né? Aí precisamos um suíço, e aí começamos a fazer a pesquisa e desenvolvimento. Aí tivemos 10 excelentes. Só para o pessoal entender, até então vocês produziam. Tinha uma estrutura produtiva, né? Então, importação, exportação, enfim, toda essa questão. Mas vocês não desenvolviam projetos de parapentes próprios. Não. Né? Eram projetos de outras empresas que vocês pagavam royalties para poder produzir. Exatamente. E a partir daí vocês contratavam o design, enfim, né? E aí começou a projetar os equipamentos para que a produção fosse toda, desde o projeto até e qual foi a estratégia também? Quando a gente licenciava para a América do Sul, né?
A gente podia, aqueles produtos, né, a gente podia vender na América do Sul. Mas todo mundo podia vender na América do Sul. E a gente estava restrito. O que era a América do Sul, né? A América do Sul era 3% do mercado mundial. Eu falei, pô, se eu tiver 50% do mercado da América do Sul, eu vou ter 1,5% do mercado mundial, né? Vai pagar os projetos, vai pagar assim para pesquisa mesmo? Não, porque também já tinha tido um crescimento, já estava tendo uma estabilização, né? Eu falei, não, peraí, então vamos para o mercado mundial. Eu prefiro ter 1% do mercado mundial, né? Que já ia significar 30 vezes mais, né? Do que ter 50% do mercado, né? Esse 1,5% do mercado mundial. Né? Então, essa capacidade, né? Então a gente diz, não, vamos ter 1,5%, o mesmo, vamos procurar ter 3% do mercado mundial, né? De 1,5%. Então, isso possibilita crescer 100%. Também isso foi lá, né? Risca, bota uma dinheiro na frente, bota. O projeto Parapente leva de 12 a 18 meses, quando tudo roda legal, né? Às vezes tu está lá no projeto 12 meses e ele tem 24 processos de testes, fora que tem que funcionar bem, né? Entendeu? Assim, não é só passar na certificação, né? Porque às vezes passa na certificação, mas não é um produto que tenha capacidade de concorrer com outro produto, né? Só fazer o computador, não quer dizer que você certifica ele, a VNT, tudo certo, né? Mas é o mercado que vai dizer para ele, tá tudo certinho, não pega fogo, a bateria dura bastante, tudo. Só que nessa categoria ele não está seguro que chega ou ele não voa com a performance? Exatamente, ele não entrega o que promete, né? Então isso aí é extremamente importante, né? Aí o Hans, ele sempre dizia, porque ele foi a primeira agência de marketing, né? A SEB foi a primeira agência de marketing nossa, justamente nesse momento, né? 99, 2000, né? Daí ele sempre dizia assim, ó, não adianta, não vai existir marketing com competência para vender um mau produto, né? Você pode ter até um mau marketing e um bom produto, mas daí, às vezes, o mercado ele se ajusta, né? Porque o cara diz, o marketing não fala bem, não comunica todas as qualidades do produto, mas o cliente comunica, né? Então, o restaurante faz uma comida excelente, um produto bom, né? Aí, o que acontece, né? O público, né, vai demorar mais, né? Hoje, claro, já tem essa ferramenta, o Google já mostra para quem gostou, quem não gostou, não sei o que, já está tudo lá. Mas o mercado, né, porque no final, quem é que vai dizer que o produto é bom? É o cliente. Né? O cliente, o consumidor, que é o ente de sucesso ou insucesso do negócio. Né? Agora, se o produto é ruim, não adianta o marketing dizer, não, é o melhor produto do mundo, inovação, não sei o que, tal. Aí, quando você entrega o produto, não é nada daquilo que você prometeu. Né? Então, isso aí é extremamente importante. E, bom, a próxima questão, que na verdade tinha mais um item ali, né? Que era essa relação que a Sol tem, que é mais ligada à imagem mesmo, né? Do envolvimento com os times competitivos, com os recordes e essas questões todas, e o quanto isso influencia na imagem, enfim, né? E aí o marketing internacional. Então, assim, né? Então, são escolas que a gente fez, né? Uma escola, você ser uma planta fabril, né? Então, a gente tem aquele conceito, o que é uma planta fabril, né? Vamos lá, a fábrica de carro, né? Então, desenvolve, testa, pesquisa, marketing, tudo é lá em São Paulo, né? E a fábrica é onde? A fábrica é em Navegantes, a fábrica é lá em Dayal, né? O que é isso ali? É uma planta produtiva, né? Então, ali está focado o quê? Produzir melhor qualidade com o menor custo possível, né? Ele ali, né? Então, às vezes, nem se insere na comunidade, nos outros quesitos, né? Porque os cabeças, todo o pensamento está lá em São Paulo, está em Detroit, lá, né? Então, isso aí, já me perdi um pouquinho agora, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Nós éramos uma planta fabril, né? Sabemos produzir, nós fabricamos para essas marcas, vai lá, submetemos ao crivo do cliente, né? E já, né, em 93, vendíamos para a Europa, e esse cliente da Europa já vendia um produto produzido no Brasil, e a gente estava nesse mercado.
99, com a mudança, teve toda a história, né? Tem que construir a marca, né? Tem que dizer, olha, nós somos Sol de marca própria agora, né? Nós somos Sol que tem que não só prometer e entregar o que promete, né? Tem que ter uma atratividade, tem que pensar, né? Então a gente tem que atuar em todas as frentes que a gente não atuava, que era o marketing, criação do não é o DNA, né? O DNA sempre foi autêntico, né? O DNA, o que é? Pegar produtos que gerem desafio, emoção e liberdade, né? Esse é o nosso negócio, né? Mas aquilo ali você tinha que comunicar, né? E além de comunicar, você dizer, peraí, onde é que está o case que mostra, né? Então a gente começou a se envolver com competição, se envolver com acrobacia, que eram os points, né, que você tinha, né? Então a gente começou a desenvolver os parapentes de competição, os parapentes de acrobacia, começamos a fazer as expedições lá do Nordeste, porque o Brasil ele é o paraíso do bolinho, né? O Brasil, o que é? O Havaí. Como fez um surfista, o que ele vai ver o sonho dele? Não, eu sou surfista aí no final de semana, Sony. Eu vou lá no Havaí, porque lá vai ter algumas praias para o meu nível que eu estou, né? Aquela praia que tem uma ondinha pequena, que surfa 2 minutos na onda, aquela lá que tem os tubos, né? Tem tudo. O Havaí, ele é um ecossistema, né? A gente sempre vê o topo da cadeia, né? Aquela mega onda, né? Mas ele, no fundo, ele tem todo o ecossistema, né? Para o iniciante, para o surfista no final de semana, para a família, que é 3 gerações que surfam, o Havaí tem tudo isso, né? Do lado, né? É claro que a gente só vê os highlights deles. E aí, o que a gente viu? O Brasil é o lugar dos recordes. Então, em 2002, a gente fez uma expedição para o Nordeste. A gente falou com o pessoal dos planadores, que já tinha feito grandes voos, né? E aí ele começou a dar, né, as dicas, né? E aí foi meu irmão, disse, vamos pegar lá, pegamos lá uma besta, que nós tínhamos um carro, né? Enchemos de gente, fomos para o Nordeste, com alguns estudos, né? Vamos lembrar, né? Não tinha Google Maps, não tinha nada, né? Você ficava olhando por mapa, ficava falando com as pessoas, né? Muito top, né? Mesmo. O GPS analógico. Os GPS, né? Os analógicos, né? Então era um processo ali. Então, durante 10 anos fez expedições para o Nordeste. E a gente foi a empresa que mais recordes do mundo quebrou, né? Feminino, voo duplo, masculino, distância declarada, distância livre, distância 3 pontos. A gente chegou a ter 30 recordes, né? E aí a gente investiu bastante nisso aí. Fomos para as competições nacionais. As regras eram open, né? O que era open? Você produz parapente com todas as ideias que você tem para o máximo de performance. Performance que seja pilotável, né? Tem que, cara bom tem que conseguir pilotar. Então, esse foi um momento bem que evoluiu bastante, né? Que deu visibilidade à marca mundial. De 2002 até a crise mundial de 2008, né? Se não me engano, 2008 foi a crise, né? A gente chegou a exportar 80% do que produzia, né? Então, o mercado nacional, a gente até brinca, a gente subsidiava o mercado nacional, né? Não repassava todos os custos, tudo porque a exportação era muito forte, né? Gerava uma margem muito boa e a gente investiu. Claro que a crise mundial veio, também pegou nós em calça curta, né? Os 4 principais clientes, né? Não pagaram, né? Isso foi uma ré, né? Muito grande. Dos 4, o americano disse, eu vou pagar vocês, todo ano eu quero continuar comprando, todo ano, cada compra que eu fizer, 10% da compra, limita da dívida e tal, e levou 10 anos ele pagou, né? Os outros não, né? Então, quem acha que não tem calor dele, tem, né? Na França, na Suíça e na Alemanha, né? E assim, né? E aí tem outro lance lá, né? Quebrou, tá quebrado, né? Assim, não tem aquela história de envolver CPF, pessoa física, pessoa jurídica, não, o cara tem uma empresa lá e quebrou o negócio, né? E aí ele não bota. Quando são um negócio pequeno, você não entra numa corte internacional para cobrar, né, 20 mil dólares, 30 mil dólares, o negócio já sai custando 50 mil dólares, né? E depois, em seguida, veio o dólar a 1,56. Aí foi outra pá de cal, né? Um cavou o buraco,
Outro, né? Pô, de novo, o dólar 1,56, o parapente chegava aqui no Brasil pelo custo da mão de obra. Daí, de novo, pô, foi um sofrimento. E a gente já vinha do negócio. Mas quando a gente foi para 20 anos, né, a gente estava numa crise, né? Era 2011, né? Daí eu pensei, pô, quando a gente fez 10 anos, a gente se reinventou, né, na história. Saímos de empresa de produção com a marca, né? Fizemos debaixo do chapéu, marketing, produto, desenvolvimento, pesquisa, né? Cuidamos de todo o ambiente, né, que diz respeito, né? O que a gente vai fazer? Peraí, qual a oportunidade? Vamos enxugar, de novo, né? Pô, fizemos um cálculo antes que vamos enxugar 50%, né? Cara, se enxugar 50%, o projeto não se paga, né? Porque eu preciso de um projeto, eu preciso vender 300 parapentes. Se eu não vender 300, eu não tenho payback dele, né? Porque tem a certificação, tem o tempo, tem a equipe, né? Então, qual é o ponto de equilíbrio, né, daquele projeto? 300 parapentes. O Brasil vai comprar 300 parapentes, né? Vamos conseguir vender 300 parapentes daquele modelo? Né? Daí, não, nós temos que continuar exportando, entendeu? E o que é o mercado, né? É que nem o mercado mundial, ele é igualzinho ao mercado de Itajaí, né? Que tem um lado de compradores e outro lado de vendedores, né? Um lado, quando o mercado está em crise, né? Está em crise, levanta um vendedor, né? Senta outro, né? Aquela cadeira. O mercado está comprador, está faltando produto no mercado. Um comprador levanta, já entra outro. Entendeu? Essa dinâmica é muito forte, né? Falei, pô, se a gente... E aí precisamos da exportação para quê? Fazer o payback do projeto. Dá prejuízo? Dá. A gente sempre brincava. Vai o parapente e vai o cheque junto, né? Mas é o seguinte, se eu não vender esse parapente lá para fora, não vou amortizar o projeto. Então foi... E aí o que diz respeito, né? O que a gente consegue aí fazer com a marca, o que a gente vai fazer, né? Mas daí isso já tinha nascido lá em 2007, que eu fiz uma pós de comunicação integrada de marketing, para entender um pouquinho. E aí a gente mudou o logotipo da empresa, a gente pensou, né, o que faz pegar, né? Então, claro, foi ver os cases, né? Qual é o benchmark? O benchmark é claro, né? É North Face, Patagônia, tudo que são empresas com caráter tecnológico, né? A Patagônia nasceu fazendo ferragem para escalar. Né? Ele nasceu, esse foi a pegada deles, né? A North Face, barracas técnicas, né? Barracas para ir para a montanha, que fossem leves, climáticas, tudo. Né? A Timberland, bota para o lenhador trabalhar verão, inverno, respirável, né? Esse lado todo. Né? Então, em cima desse perfil tecnológico, eles fizeram um mercado muito grande, né? De vestuário com uma pegada ligada à natureza, né? Então, é isso que nós temos que seguir. Mas aí tem outro lado, aí tem um monte de erros, né? Você pensa e pensar, peraí, a gente faz um parapente que tem 2.000 partes, tem que mandar para a Europa certificar, aí você vai fazer roupa, vai ficar a mão das costas, né? Só que o parapente, qual é o negócio dele, né? Você já tem uma marca, você tem uma confiabilidade. Como é que funcionava? Antes de lançar o parapente, olha, pessoal, em novembro eu vou lançar o parapente daquela família, né? A versão 6, né? Já tinha uma fila de espera. Né? O parapente, ele sempre nasceu numa... Hoje em dia não é mais assim, né? Ele nasceu com a carteira de pedidos altos, né? Então, o que dizia? Ele já nasce no topo da lista, 3 meses de espera, não sei o quê, e depois ele tem uma curva descendente. No mercado normal, o que acontece? Tu lança o produto, tu tem uma curva crescente, depois tu tem a saturação, depois cai, né, morta, né? E o parapente confecção, a confecção, né? Então tem esse lado aí, né? Mas o que é no nosso ambiente? Tem no Brasil, todas as cidades do Brasil tem alguém fabricando roupa, né? Mas em toda a cidade do Brasil tem alguém vendendo roupa, né? Mas quem sabe fazer esse elo entre o vendedor e o fabricante, né? Essa é a dificuldade. Então você tem um excesso de oferta, é uma indústria altamente improdutiva,
Por que eu digo isso? Né? Porque nós estamos lá no projeto de indústria 4.0, então hoje o Brasil consome, vou dar um número aqui, não é exato, mas talvez é 6 bilhões de peças de vestuário por ano. 3 bilhões já estão prontos. Você já tem 6 meses de roupa pronta, ou está na fábrica, ou está no centro de distribuição, ou está na loja. Então tem 6 vezes de estoque pronto, né, investido, já gastou energia, mão de obra, fibra, tinturaria, tudo, né, para vender, né? Isso é altamente ineficiente, né? Então esse lado aí, né? Então, peraí, daí começamos lá, contratamos as pessoas, tal, fazendo. Daí foi dizer, primeiro que nós não sabíamos fazer roupa, né? Já a primeira batida, mas fizemos, né? Mas daí quando vai para o mercado vender roupa, é um canibalismo total, né? Tem 200 fazendo exatamente o mesmo produto que você, a mesma ideia, aquele negócio todo, né? Aí sim, daí você vai para o mercado, faz pesquisa, faz consulta, vai vendo as coisas. Aí vamos fazendo, afunilando, né? Só em 2015, 2016 que a gente achou um produto de vestuário que diz uma conexão com a roupa, né? Que ele possa dizer assim, olha, essa roupa também, ela está voltada a desafio, emoção e liberdade, né? Que são as atividades outdoor, né? Junto ao meio ambiente, que é um negócio que está o parapente, né? Então a gente tem essa conexão, né? Hoje já responde por 45% do negócio, né? O negócio parapente, tudo que é envolvido em voo livre, né? É 50%, 45% é vestuário e 5% são alguns artigos especiais, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente é uma indústria têxtil técnica. Esse é o nosso negócio, né? Então, a gente tem uma capacidade muito grande de fazer projetos especiais. Se vocês lembram da Olimpíada, lá tinha aquelas bandeiras gigantes, que eram, na verdade, as telas. Eles usaram muito aquele recurso de projeções, né? Projetores, né? Para fazer as aberturas, né? Não da Copa, da Olimpíada, né? Aquilo ali foram bandeiras, né? De 2.400 metros quadrados, tem para cobrir o campo, né? 40 por 60, né? Aquilo ali a gente que teve a solução, porque não podia pesar muito, tinha que carregar com as pessoas e pesava 300 quilos. Imagina, então, se o cara puxar por uma ponta, vai ficar tudo, né? Então tinha toda uma tecnologia, né, para fazer isso aí. A gente fez esse negócio. Isso é uma coisa, né? A gente já fez freio de avião, tudo que diz respeito, né? Desenvolvemos mochila para o exército, torniquete, para colocar e tirar prótese, né? Nos materiais silicones. Então, no texto, assim, a gente tem uma capacidade bem interessante, né? E tem uma capacidade também aqui que é de ler normas, né? Pegar um produto, esse produto tem uma norma, tem que um torniquete, uma mochila do exército, uma mochila. Existem algumas marcas de explicação, né? Que são as marcas feitas de tecido, para quê? Para catástrofes, né? Então, imagina se na Olimpíada lá caísse um prédio daquele, né? Qual é a função, né? Tem um estádio, né? Cai lá um pedaço do estádio, porque ele é novo, foi dar uma olhada 2 dias antes da Olimpíada, alguns até durante a Olimpíada, porque sempre está atrasado. Pô, cai lá, qual é o comitê de crise? Né? Peraí, tem que ter 1.000, 2.000 macas que o bombeiro, né, aquela equipe lá vai levar junto. Né? Porque ele vai chegar lá, alguém que não consegue caminhar e tudo, ele vai ter que botar uma maca, abrir aquela maca de tecido e tirar lá. Então esse é o nosso métier aí que a gente se especializou, né? E aí a gente viu oportunidade, né? Mas, de novo, o que acontece? Aí você comunica, cada vez mais existe a segmentação, né? Então hoje a gente tem lá só os esportes, né? Que é o vestuário, a gente tem só o paragliders, que é equipamento de voo livre, tem só o paramotor. O que é paramotor? Paramotor é um parapente desenvolvido para usar com motor. Quem voa com motor não está interessado no voo livre, né? Então, tu tem que ter toda uma comunicação alinhada, né, com o pensamento do motor. Voo livre tem todo o pensamento, né? Tu tem que comunicar, tu tem que falar, tu tem que entender, tem que... Aí falou de marketing internacional, né? Aí tá bom, primeira coisa já tem lá 4, 5 línguas, né? Tem que ter lá o site. Segundo, segmentar. O cara que quer pensar em motor, ele quer entrar num lugar lá e quer olhar tudo que texto que a gente produz para aquele tipo de atividade. O livro é a mesma coisa.
E tem a Sol Defense, né, que é o quê? Todo mundo lá que está procurando uma solução têxtil, uma fita de carga especial, alguma coisa assim, ele também quer que se comunicar ali, né? E aí, de novo, aí você vai para o internacional. Aí você tem os blogs, você tem os hábitos, tudo, né? O que é a referência de um alemão, o voo livre, é totalmente diferente do que um francês. Né? Os hábitos, né? As culturas, porque são culturas centenárias, né? O francês, ele tem os seus valores, a forma como ele enxerga, a forma como ele vê as coisas, né? Que é a liberdade e fraternidade. Né? O alemão já é diferente, né? É a norma, a carteira, né? Tem que ter carteira para tudo lá, né? Tem que ter licença para utilizar, né? E disciplina. Então, são pensamentos diferentes. Então, não adianta você entrar cheio de regulamento na França, né? Quando ele não está interessado nisso, porque ele é livre, né? Lá na França, o cara voa com o que ele quiser, ele aprende, só não. Mas o alemão já conhecia, não, tem certificação, tem o produto, quem é assistência técnica, então, ali, um país encostado do outro, você não manda o mesmo recado, não adianta você dar. Agora, qual é o recado que você consegue comunicar igual? O DNA. O DNA é muito legal, né? Então, assim, o que a gente sempre fez, né? A gente é uma empresa socialmente responsável. Nossa fábrica não é no Vietnã, não é no Sri Lanka, não é na Tailândia, nossa fábrica aberta, qualquer um que chega lá para visitar, diz, quero abrir, fábrica aberta, né, para fazer visitação. Né? O nosso desenvolvimento, embaixo do mesmo chapéu, nosso comercial, nossa gestão de marca, é tudo no mesmo lugar. Né? Então, isso é raro, tem poucas empresas no mundo que fazem isso. Né? As marcas europeias produzem nas plantas de produção asiáticas, né, que hoje não é mais China, né, hoje é Vietnã, Sri Lanka e Tailândia, produzem eles pegaram toda essa fatia da Europa, que está mudando de novo, né, o que acontece. Também bem interessante, né, em 2019, o que se pensava, né, preço, custo, produzir, se a África vai barato, nós vamos para a África, se a Tailândia, né, que entrou nesses últimos anos nesse mercado, vamos lá, porque a Tailândia é boa para o estrangeiro ir lá, tem comida boa, o custo é barato, mão de obra, botar uma empresa. 2022, qual é o pensamento? Peraí, vamos estar produzindo na Europa, vamos ver quais são as empresas responsáveis, né? Daí já pegou, né? Porque esse negócio do ESG, né? O que é o ESG, né? Outro dia eu estava lá, mesmo me falar do capitalismo consciente, né? Então, o que é esse capitalismo? E engraçado que um dos grandes porta-vozes do capitalismo consciente é o cara que fundou aquela Uri Foods, né? Que é comida, produtos orgânicos, né? É uma rede de 500, a Amazon comprou, né? A Amazon comprou a Amazon comprou uma rede de mercados de produtos orgânicos, né? E esse cara, ele é um libertário, né? Então, nos Estados Unidos existem os democratas, os republicanos e os libertários, né? Os libertários, os caras do livre mercado. Né? Tudo assim, o mercado se autorregula, né? Então, vamos lá. Bitcoin, né? O negócio é o seguinte, o negócio vai tocando, uns vão perder, outros vão ganhar, não sei o quê, o negócio todo mundo vai aprender um pouco, quem quer mexer com aquilo, né? E aí o mercado depois se ajusta, né? Vem que melancia na carroça, né? Enche lá, vai andando, umas vão quebrar e as outras, o que sobrar, vai ficar ajeitado. Mas ele disse, né? O que ele disse? Alguém do grupo lá fala, né? O que é o ESG? Né? O ESG é o meia-culpa do capitalismo. Exatamente, né? O que eu deixei de fazer no passado? Né? Pô, não cuidei do S, né? Do social, não cuidei do meio ambiente, né? E aí a governança faz parte, né? do conjunto de atividades, né? Para eu estar corretamente inserido, né? A indústria têxtil é o segundo que mais polui no mundo, né? Só a indústria de energia, né? E aí nós estamos nesse momento. Aí como você lida com isso, né? Tudo pode lidar de várias formas, né? Usar recicláveis ou fazer produtos que durem mais. Alguma coisa você tem que quebrar nessa cadeia, né? A gente escolheu o aspecto saúde e fazer produtos que durem mais, né? Que sejam mais atemporais, esse lado todo. Então, acho que isso é bem interessante, né? Qual
Qual o ponto mais pegar? E hoje a Europa está se perguntando isso, né? Peraí, faço lá no Vietnã, faço lá, mas pô, na pandemia, legal, né? Tailândia, Sri Lanka, Vietnã, continuaram trabalhando. Como é que eles começaram trabalhando no estado local? Simplesmente o seguinte, né? As pessoas moravam na empresa. Então, tinha essa pegada aí, né? Então, lá, podiam assim, a empresa pode trabalhar? Pode, está em local? Tá. Desde que o pessoal dorme na empresa, dorme na empresa, dorme na empresa. Então, o negócio não parou, né? O que parou foi alguns problemas de matéria-prima. Mas aí fez repensar um pouquinho. Peraí, vamos voltar para a Europa, vamos ter um pé fora da Europa, vamos ver outros lugares de indústria. O mundo tem mais ou menos umas 50 marcas de parapente, mas só tem 15 fábricas, né, que produzem, né? Por quê? Porque essas 15, elas fornecem para 80%, 85% do mercado, verticalizado, no mesmo lugar que só a gente. Né? A gente é a maior fábrica, né, fora da Ásia. Né? E aí tem todo esse pensamento, né? Dizer, você é vertical demais, né? Não sei se isso está certo, está errado, mas pelo menos eu tenho um olhar, né? Eu tenho uma comunicação para fazer, né? Eu sempre gosto de falar bastante, né? Só na Europa tem muita relação lá, né? Já são 32 anos, tá? Que eu digo, né? Mesmo europeu, né? Daí eles falam, estou preocupado com a floresta, não sei o quê. Mas assim, na hora de comprar sei lá, um tênis, uma bola, alguma coisa, né? Eles estão preocupados com o vertical disso, né? Eles estão propensos a pagar, né? Qual é a medida hoje? Né? Eles dizem que eles pagam até 10% a mais, né? Por esse plus, né? Mas custa muito mais do que 10%, né? Você tem uma vertical, cuidado, né? Desse lado todo, né? Então tem esse peso. Então acho que esse é dos pontos, né, cruciais aí dessa comunicação que a gente tem, que a gente se propõe fazer, né? E aí, de novo, né? Então, primeiros 10 anos aprender a fazer parapente, segundo, os outros 10 anos, né, aprender a fazer marketing, desenvolvimento, pesquisa, os 10 anos seguintes, né, sobreviver a duas crises, né? Já era a terceira, plano real, mas no plano real a gente tinha caixa, empresa pequena, 10, 15 funcionários, o custo era baixo, morava em casa, com a família, tudo, né? Não tinha filho, né? Não tinha toda uma outra pegada, né? E hoje tem que repensar, né? Hoje a repensar continuidade, governança, claro que os temas, né, ESG estão aí, pensando na sucessão, né? Como é que nós vamos pensar nisso, né? Tem 58, e aí eu já comecei um processo em 55, né? Em 55 eu disse, não, eu tenho 10 anos para organizar esse negócio. Por quê? Porque uma transição leva 10 anos. Né? Então, esse lado todo, né? A gente tem que preocupar tudo. Porque nesse conjunto tem pessoas, né? Eu sempre gosto de dizer, né? Bom, o mundo é pessoas. Se você vai ser um empreendedor, você vai ter uma empresa, vai ter um negócio, você é o seguinte. Cliente são pessoas, é gente. Pessoas que trabalham com você são pessoas, né? São gente. E o teu cliente é gente. Se tu não sabe lidar com gente, não está morto. Né? Sai fora, né? Então, vai para uma área tecnológica, vai outras coisas, porque mesmo ali você vai lidar com gente, né? Mas você pode ter um espectro menor, assim, você não precisa interagir, né, com o fornecedor de prego, nem de madeira, e nem com o engenheiro, nem com o projeto. Né? Você cria lá um ambiente que você se sente bem, você desenvolve. Está certo, errado? Não, só não tente fazer tudo que você não está disposto a fazer. Quer ser empreendedor, quer ser gestor, quer fazer as coisas, né? Você tem que cuidar de todo o ambiente. É um ambiente, e o ambiente é um só, é gente. O resto, né? Está ali, vai se renovando, vai tendo ferramentas novas, né? Tem todos lados aí. Mas se você não souber lidar com isso. Legal, Ari, acho que eu vou finalizar aqui com a minha última pergunta, e combina um pouco com essa parte final aí que você trouxe, né? Que é essa questão do DNA, da alma, né? Só o segundo que eu vou entregar isso, né? O sonho dos outros, né? As pessoas sonham em ter uma
experiência com atividades assim, o pessoal sempre se preocupou com isso, né? E aí agora a pergunta bem pessoal, assim, e o Ari, depois disso, né? O Ari que é empresário, que empreendeu o sonho dele, como é que fica essa tua relação do Ari, sonhador, voador, e agora o Ari empresário, como é que se junta hoje? Né? Uma das coisas talvez eu aprendi durante esse tempo, né? Que talvez seja importante, não é muito eu, as minhas conquistas como voador, né? É o que eu ajudei, né? As pessoas conquistar, seja o recorde mundial, seja o título mundial, seja o título nacional de vários países, todo esse lado, né? E também de repensar, né? Como disse, primeiros 10 anos, fazer parapente, segundo 10 anos, fazer DNA, não sei o quê, conquistar, tá na mídia. O que depois dos 10 anos, né? A terceira década, né? O que a gente pensou, né? Foi entregar prazer. Emoção, desafio e liberdade. Isso diz respeito a Neo Campeonato? Isso diz respeito a bater o recorde mundial? Não, porque 85% do mercado mundial são pessoas que voam do parapente iniciante e parapente intermediário básico, né? É o jogador de bola aí no final de semana, é o cara que anda de bicicleta, o cara que vai dar uma caminhada, seja urbana, seja coisa. Então é voltar isso aí, né? O bem-estar das pessoas, né? E aí quando você vê isso acontecendo, daí você vê, esse é o meu lado de conquista. Não é conquista econômica, né? Assim, porque até o mercado você bota muito dinheiro, você tem um giro. Eu sempre digo, né? Pô, tivemos 10 excelentes anos financeiros, 10 horríveis anos financeiros e 10 anos que a gente conseguiu pagar a conta. Os cuidados que a gente teve em relação nos anos que a gente ganhou dinheiro, né? Pagaram os anos ruins, né? Então, deu uma equilibrada aí nas coisas, né? E permite a oportunidade. Então, esse lado assim, né, eu acho que daí eu lembro lá o que o Beto falou para mim, que ele disse, olha, quando você vai fazer isso, você vai ter que ter outro olhar, você não vai ser o cara do rock, né? Porque você não vai ser um fabricante de prancha, de surf, por exemplo, né? Pô, deu onda, abandona tudo e vai embora. Me dando esse cliente que prometeu que ia entregar a prancha amanhã. O mercado não funciona assim, né? Por quê? Porque uma empresa só funciona quando ela entrega o que promete. Isso aí é básico, né? Você está prometendo o quê? Está prometendo preço, prometendo segurança, está prometendo qualidade, está prometendo que você, voando do parapente, você vai ter lá esse espírito, desafio, emoção e liberdade. Qual é a régua disso, né? Pô, tem gente que levanta de manhã, roda, faz 100 quilômetros, né? Ele diz, pô, levei 4 horas para fazer 100 quilômetros de bicicleta. Nossa, tô devagar, né? Aí tem outro cara lá que levantou de manhã, por 2 horas, fez 15 quilômetros, chegou, pô, sensação de conquista, esse é o lado legal, né? Quantas pessoas vão ficar satisfeitas ou insatisfeitas, né? Por ter feito 100 quilômetros em 3 horas? É um ponto da pirâmide, né? Mas a base, né? Ela quer muito pouco. Qual é a base da nossa saúde, né? Que eles falam, né? É 10 mil passos por dia. É 1 hora, 6 quilômetros de caminhada. Essa é a régua, né? Não tem nenhum estudo de saúde dizendo que você tem que caminhar 30 quilômetros por dia, 7 vezes por dia na academia, tirar 7 mil fotos no Instagram, que te coloca na saúde. Está dizendo ali, ó, consome quantas calorias você precisa, tenha uma vida balanceada, e caminho lá, né, seus 4, 5, 6 quilômetros por dia, né? E essa é a tua regra de, né, caminhou 6 quilômetros por dia, é 1 hora e pouquinho, talvez um pouco menos, né? Uns dizem meia hora, mas ali, ó, não tem ninguém mandando você caminhar 2 horas por dia, nem dizendo que 4 minutos se resolve, né? Então, assim, esse passo ali vai de 4, 6 quilômetros, de 6 a 10 mil passos, né? Essa é o que vai fazer a diferença, né? Você ficar muito abaixo, muito acima, né? Você não vai sair daquele patamar, né? Às vezes, muito acima vai persistir, né? Você desenvolve outros problemas que, né? São festivais, apressam isso com algumas coisas do desgaste, né? Aí você
Você quer exigir mais, quer conseguir mais, cuida do contexto todo, né? Você quer ficar ali peraí, quero ter 70% a menos de riscos cardiológicos, não sei o quê. Então dá uma equilibrada aqui, que não é uma regra muito ruim. Então esse é esse lado assim, né? O Ari hoje, né? Claro, meu sonho nesse projeto de vida é voar mais, né? Ter mais atividades, né, de montanha, né? A gente começou a frequentar o Uruci em 1988, né? Em Beto Sul, era o sonho de voar de asa, de Candelácia. Hoje aquilo lá virou um negócio maluco, né? De gente com pousada, tudo. O Uruci tem 4.000 leitos, né? Tem que perder, deve ser o terceiro para 4.000 leitos, né? São ali nas terras do Rio do Rio, que eu chego em cima, que é uma cidade assim, que era totalmente a serra do Rio, a cidade era muito madeireira ainda, não sei o que, né? Pô, tem 2.000 leitos, né? Para todos os gostos, todos os preços. Aí o que acontece? Né? As pessoas estão lá de bem com a natureza. E aí o outro lado, né? Por quê, né? A natureza não fala nada com a gente. Então, esse é o lado que eu quero fazer, que eu sinto, né? E eu, claro, quero voar mais. O lado não voar competição, não estabelecer regras, mas sim estar nesse contato com a natureza. E cada dia, né, fazer mais pessoas, né, voar, se sentir feliz, se sentir que estão voando, né? A gente gosta de dizer que o que a gente faz, né? A gente quer tirar as pessoas das suas redondas de concreto, né? E elas se sentirem se deslocando no ar. Seja através da roupa, seja através do ambiente, mas a gente tem que inspirar elas, né? O desafio, a emoção e verdade. Necessariamente não precisa voar, né? Se você sair desse seu contexto, que você está amarrado, né? E às vezes até são contextos muito caros, né? Você viver, né? A terceiro carro do ano, casa mais bonita, não sei o quê, né? Essas coisas que eu te entregando, o teu ser, o teu eu, né? Aí, é uma questão que eu faço, né? Quando eu fico olhando, né? Qual é a tua passagem, né? Eu gosto bastante de uma frase que é do Jack Jason, né? É o número 41, 42 vezes igual, né? Acho que é o 42. É o primeiro negro que jogou na Liga, né? Que é um bem legal, a Liga de Beisebol Americano. E aí, claro, passou por todos os problemas, né? A Liga era totalmente branca, né? Por lado lá. E ele foi um cara que inspirou e ele introduziu o negócio, né? Na vida, né? Conquistou, né? Ele teve direito, né? De muitas histórias, né? Em respeito a ele, né? A Liga não usa mais o número 41, 42. Uma vez por ano, todo mundo usa 42. Porque ele dizia assim, o que importa na vida, né, não é você, é o que você impacta na vida dos outros. O que você impacta na vida dos outros? Né? Você pode impactar negativamente, pode ter atitudes, e pode também impactar com bons exemplos. Né? Então ele escreveu isso na lápide dele. Né? E outra frase legal é o seguinte, né? Que na vida, o que importa é o que você vai deixar, o que vai ficar depois que você deixar ela. Esses são dois pontos que eu gosto bastante. Né? Qual é o legado que você deixa? Né? Qual é a inspiração? Né? Qual é o que vai te fazer sentir melhor? Você vai ter passagem, todos nós, né? Cada. Então, acho que essa construção é muito importante. Né? Qual é o valor que você dá a isso? Qual é esse seu lado? Né? E outra coisa que também, até eu escutei muito desde o Arthur Igreja, né? Ele liga esse momento de inteligência artificial e tudo, né? Ele disse, as pessoas estão muito preocupadas como é que vai ser 2030, né? Aí até foi segunda-feira, né? Eu escutei ele disse assim, mas tu já resolveu todos os problemas de 2023 para estar preocupado com 2030? Né? Pode ter uma ideia, né? Você pode dizer, tem inteligência artificial, tal, não sei o quê. O que é inteligência artificial? Não adianta você escrever um livro de inteligência artificial sobre um tema que tu não entende. Porque você é o validador daquela informação. Então, você vai saber assim, peraí, escrevi um livro infantil, não sei o quê. Então, acho que é muito bacana isso aí, a gente tem que pensar o que a gente é. A gente não é o que a gente pensa que é, a gente é realmente como os outros nos veem. Acho
isso a gente tem que estar sempre ciente, né? O que a gente pode fazer é cuidar da nossa saúde, né? Do que somos e o que não somos, né? Isso a sociedade encarrega de fazer. Então, acho que isso é legal, né? Então, a missão está aí, né? O objetivo de vida, voar mais, de estar mais próximo da natureza, de se desconectar com as coisas que não ajudam a construir, né? Coisas, né? Se esforçar para não envelhecer com os mesmos problemas, né? Por 30 anos, né? Tem bastante coisa, né? Um deles é a tal da reforma tributária, né? Então, como disse, né? A reforma tributária, né? Já nasci empresa pensando nisso, né? Já era uma demanda, né? Agora está acontecendo alguma coisa que vai ser essa, né? Eu sempre digo, pessoal, provaram uma ideia. O que vai ser não é isso que está aí, né? Pode ter certeza. Então, vamos ficar discutindo isso. Por quê? Peraí, fiz exame lá para ver qual o osso quebrado, não sei o quê, né? Então, eu já vou ficar pensando como é que eu vou consertar o osso, mas eu nem sei se é o osso que está quebrado, se é a cartilagem, se o problema é, sei lá, tem uma pedra no sapato, né? Ele está machucando o pé. Né? Então, isso é extremamente importante, né? De olhar isso aí, né? Então, a gente se posicionar, e aí isso muito serve para mim, né? Esse lado aí, né? De pensar, repensar e não envelhecer com os meus problemas, né? De transformar. Tá bom? Tá joia? Agora eu abro então para o nosso público. Se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, fazer por ali. Qual a curiosidade que você na empresa ainda boa? Sim, não, muito menos do que eu desejava, mas ainda tem que voar mais. Começou assim, né? Começou com aquele sonho de voar mais, aí o lado empreendedor tomou conta e agora o sonho é voltar para Maurício. E bem no DNA, né? O DNA é o quê? Né? Voar para prazer, né? Para viver, né? Assim, né? O voo, né? Me permitiu rodar o mundo todo, né? Isso aí, né? Esse negócio todo, né? Comercialmente, né? Mas sempre o voo teve junto. Então, tive a oportunidade de voar bastante lugares do mundo. Pelo fato, né, de qual é a minha conexão lá, a gente no voo também, né? Então isso também nunca foi prioridade, né? Tem lugares que eu já visitei 10 vezes e nunca fui, né? Então, mais estar lá, viver, agora Deus lugares, né? As oportunidades vão surgindo, né? Então acho que isso é importante. Eu tenho uma pergunta, eu sou leigo, eu não sei o cara vai pegar assim como o Caruto, o cubano é o mais conhecido, o menor e tal. Tem também para o país que saca. O Paraguai nasceu na Europa, né? Então ele é o grande mercado, né? Então a grande escala está lá, né? Então eles, né? A Suíça, a França, a Alemanha e a Áustria, né? São os países que se destacam, né? Aí tem uma empresa da Coreia, que é também desde o início, ela é muito incentivada, né? É muito incentivada, né? O governo, né? Lá, todo o desenvolvimento de pesquisa que a fábrica faz é totalmente pago pelo governo. Uma espécie de infinito é pouco perdido. Né? E é assim, né? Demonstra a contabilidade, fiz 300 protótipos, fiz não sei o quê, o governo, é dinheiro que o governo paga. Então, isso é bem interessante. Né? A gente teve a experiência. A gente está desenvolvendo uns produtos para algumas marcas europeias, agora que querem sair desse eixo Ásia, né? O Brasil não é competitivo, não, mas nós estamos dispostos a pagar um pouco mais para ter um segundo lugar, né? Por quê? Porque poucos, né? Tem muito poucos fabricantes mesmo que têm capacidade de atender as outras marcas. E daí a gente vai reduzir para 5, talvez, né? 5 grandes plantas, né, que fazem o PR, né? Para outras marcas. Isso não tem fábrica própria, né? Então a gente é um ponto fora, né? Que é uma oportunidade, mas o Brasil ainda é muito difícil isso, né? Não tem zona, processamento de exportação, tu importa, paga imposto, depois vai atrás do imposto de volta, uma burocracia, todo aquele acabouço, né? Mas a Europa ela é líder nisso, né? Nesse lado, assim. Por quê? Porque ela é considerada uma empresa aeronáutica. Nós também somos considerados empresa aeronáutica no Brasil, né? Existe um cadastro, existe todo o processo de certificação. Nós somos considerados empresa de defesa porque produz produtos de defesa, né? A gente agora está se cadastrando em empresa estratégica de defesa. Por quê? Não
momento que nem agora, nesse momento, por exemplo, a Turquia proibiu de exportar qualquer coisa, né, que esteja ligado à área de defesa. Então, aqueles aviãozinhos pequenos, os drones, por exemplo, eles têm um paraquedas que eram feitos da Turquia, né? A gente tem esse produto, mas por algum motivo eles compravam da Turquia. Então, eles estão proibidos de comprar esse produto lá. Não porque estão proibidos de comprar, porque a Turquia é proibida de exportar. Né? Não pode vender. Aí que agora está se pensando, peraí, nós temos indústria, nós somos um dos países mais industrializados do mundo. Né? Nós somos melhor que Israel, por exemplo, em indústria, produção. Eles são bons em tecnologia, segurança cibernética, mas lá a indústria mesmo, o Brasil tem força. O Brasil é um grande produtor com risco, têxtil, na área de computação também, né? Somos dependentes de peça, né? Mas assim, nós temos uma base industrial forte, né? E capaz, né? Criou o ambiente certo, nós vamos para frente, né? Então sempre dependemos desse macroambiente, né? Mas no microambiente, da porta para dentro, as empresas têm capacidade de fazer. Tá bom, pessoal? Agradeço também as participações aí da plateia. Agradecemos a presença de todos e convidamos para participarem do nosso próximo Encontro Ciência e Negócio, que acontece dia 21 de setembro. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado.